Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu manifestei um sítio em 7 dias utilizando do poder da consciência, da física quântica e da lei da suposição de Neville Goddard. Então fica até o final do vídeo para você descobrir o passo a passo de como eu realizei isso, para que você possa utilizar para manifestar os seus desejos. Mas antes de começar esse conteúdo, eu preciso te passar um pouquinho da minha jornada para que você possa entender como funcionou esse processo para mim, certo? A minha jornada dentro do autoconhecimento, ela começou faz 5 anos atrás, quando eu tive meu primeiro contato com as medicinas da floresta, a ayahuasca e o rapé. Desde aquele primeiro contato que eu tive, eu aumentei a minha percepção sobre a minha própria vida. E ali eu consegui ganhar consciência sobre padrões que eu vinha repetindo na minha vida. E a partir daquele primeiro contato, a minha vida se transformou de um modo muito intenso. Então, a partir daquele momento que eu tive o contato com a ayahuasca, eu pude observar toda a minha vida e os padrões que eu vinha repetindo. A partir daquele primeiro contato, eu comecei a filtrar ambientes, comecei a filtrar pessoas, comecei a filtrar relacionamentos, para que eu pudesse evoluir. E dentro dessa busca por evolução, eu percebia que eu estava meio atrasado. Por quê? Porque eu olhava para as pessoas à minha volta, os amigos da infância, aquelas pessoas que eu tinha convívio, e todas elas estavam fazendo algo de um negócio próprio. E cara, por essa sensação de estar atrasado, eu peguei todas as minhas economias na época e fui tentar empreender. Então eu saí de Florianópolis, Santa Catarina, para ir para o Rio de Janeiro, em Arraial do Cabo, para montar um escritório de marketing, de agência de marketing, e 2 lojas. Nessa jornada, eu acabei quebrando. Por quê? Porque quando eu estava lá, de frente para a praia, naquele escritório legal, aquele mar azul na minha frente, com aquelas 2 lojas, eu não me sentia completo, eu não me sentia preenchido. Por mais que eu estivesse no lugar e com aquilo que eu queria, só que aquilo não me preenchia. E eu percebi que eu estava fazendo algo somente para me encaixar. E aí eu senti um vazio muito intenso. E dentro daquele vazio, eu acabei entrando num processo de depressão. E acabei abandonando todos esses negócios. E quando eu abandonei esses negócios, eu deixei lá todas as roupas dentro da loja, eu abandonei tudo. Eu abandonei o escritório pago, tinha mais 2 meses de aluguel. E assim, o aluguel lá era quase 5 mil reais por mês. Então tinha 2 meses ainda para eu usar, pago. Mas eu resolvi deixar tudo de lado e voltar para Florianópolis para viver a minha sombra, para viver a minha escuridão. E quando eu voltei de lá de Arraial, eu acabei por entrar dentro desse processo de depressão. Então eu vi todas as minhas coisas caindo. Eu perdi carro, eu perdi casa, eu perdi dinheiro, eu perdi negócios, eu perdi relacionamento, eu perdi a minha saúde, eu perdi tudo. E quando eu estava passando por esse processo, eu só conseguia olhar para dentro de mim. Ou seja, quando eu olhava para fora, quando eu abria os meus olhos e percebia todo aquele processo acontecendo à minha volta, eu não conseguia olhar para fora. Então eu ficava mais de olho fechado do que olhando para fora, para o externo. E dentro disso eu comecei a buscar a cura para aquela depressão, para aquele momento que eu mesmo tinha criado, né? E aí eu lembrei que eu tinha consagrado há 1 ano atrás a medicina da ayahuasca. E fui buscar saber se a medicina poderia me ajudar na minha cura, né? E aí eu busquei novamente um lugar para que eu pudesse ir consagrar. E esse lugar, por semelhança, por coincidência, era um nome diferente do primeiro lugar que eu tinha ido pela primeira vez, só que eram as mesmas pessoas que eu tinha consagrado pela primeira vez. E aí, cara, eu fiquei, pô, cara, que coincidência, né?
Por que que eu tô aqui de novo? E aí aquilo ali me levou a me observar mais, a, a desapegar daquelas coisas que eu tinha criado, daqueles problemas, e foi me curando aos pouquinhos, né? Passou-se o tempo, alguns dias ali eu conheci o meu primeiro mentor, que é o Anderson. Esse mentor, ele falava sobre prosperidade e sobre consciência, sobre manifestação, né? Então eu resolvi pegar o cartão da minha mãe, emprestado, para que eu pudesse investir naquela mentoria. Porque assim, eu já estava totalmente quebrado, eu já estava com mais de 100 mil reais em dívidas. Então eu estava 100 mil negativo, eu estava com depressão, eu estava quebrado, eu estava falido, eu estava doente. E cara, se existia algo para me tirar daquele problema, eu acabei encontrando nesse meu mentor a solução para aquele problema. Então eu peguei o cartão emprestado e resolvi investir naquela mentoria, para que pudesse me tirar daquela situação, daquele buraco em que eu mesmo me meti. E aí, passou 3 dias depois da primeira sessão de mentoria, eu acabei por manifestar um contrato de 26 mil reais. O que aconteceu durante esse processo? Ali, dentro daquela mentoria, eu aprendi sobre as 7 leis universais, as 7 leis espirituais do sucesso de Deepak Chopra. E eu comecei a colocar em prática aquele conhecimento, né? Passou 3 dias, eu acabei por receber uma ligação lá de Arraial do Cabo, de um cliente que eu nem conhecia, eu nem sabia quem era. E aquele cliente vinha me pedindo um serviço de marketing, que era uma gestão de anúncios, né? E aí, cara, eu não tinha a equipe, eu já tinha fechado a empresa, não tinha mais a empresa. Só que eu resolvi coletar. Eu peguei, não, eu faço. Eu tenho a equipe, eu vou fazer sim esse trabalho. E aí eu coletei o dinheiro do cliente, montei a equipe e comecei a desenvolver esse trabalho para esse cliente. Beleza, ali eu manifestei 26 mil reais. Mas eu não sabia como eu tinha criado aqueles 26 mil reais. Eu não sabia que eram os meus hábitos, aquilo que eu estava fazendo, que era a elevação da minha frequência, que estava me levando àquela manifestação. Então, devido à inconsciência de saber como funciona o processo, eu acabei por baixar a minha vibração, por deixar de fazer aqueles hábitos, aquelas coisas que eu estava construindo, para que ocorresse aquela manifestação, e eu acabei perdendo de novo esse contrato. Então eu passei um bom tempo no zero novamente, escasso, sem dinheiro, vivendo com 650 reais, certo? E pegando alguns bicos de marketing, de serviços de marketing. Então, desse tempo para cá, até 2025, de 2021, 2022 até 2025, eu fiquei buscando entender esse processo de manifestação, lei da suposição, consciência, física quântica, leis universais. Eu comecei a estudar muito. Então eu deixei todas as coisas de lado e foquei no estudo. Foquei em entender como é que eu tinha criado tanto o lado negativo, que foi a minha depressão, quanto o lado positivo, que foi a cura da depressão e a manifestação daqueles 26 mil pela elevação da minha frequência. Então, eu não sabia, na época, como eu tinha manifestado aquilo. Com o tempo, eu passei a entender todo o mecanismo de manifestação, e aí eu entendi todo esse processo que tinha ocorrido comigo, né? E ali, o que eu tinha feito? Como eu estava olhando muito para dentro, eu foquei internamente naquilo que eu desejava viver. Então eu vivi internamente as coisas que eu queria. A riqueza, a prosperidade, a liberdade, a minha saúde de novo. Porque se eu olhasse para o externo, eu ia ver as evidências dos meus sentidos, né? Então, quais eram as evidências dos meus sentidos? A pobreza, a escassez, a doença, que era a depressão, as dívidas, a falta de saúde, a falta
da minha vida novamente. Eu não tinha mais vida. Então, quando eu comecei a viver aquela prosperidade, aquela harmonia, aquela saúde dentro de mim, eu acabei por manifestar a cura da minha depressão e o contrato de 26 mil. E aí eu cheguei ao entendimento de como eu tinha manifestado tudo isso através do estudo da física quântica, da consciência, das leis universais. E chegou um momento da minha vida onde eu estava buscando sentido. Então eu estava buscando clareza naquilo que eu queria fazer, no que eu poderia contribuir com a humanidade. Então eu participava de mentorias com a medicina da ayahuasca, eu participava de seminários, eu participava de cursos. E eu ficava buscando o que eu posso contribuir, como é que eu posso servir, como é que eu posso ser útil. Chegou um determinado período onde eu tinha todo um mapa de entendimento sobre como eu tinha criado, como esse processo de manifestação funciona, lei da atração, lei da suposição de Neville Goddard. Chegou um momento onde eu tinha todo esse mapa de entendimento e me veio um insight para começar a transmitir isso para as pessoas que não sabiam como funcionava esse processo. E aí eu abri um TikTok. Eu tinha um Instagram, eu fechei esse Instagram porque quando eu tentava passar esse tipo de conteúdo no meu Instagram, que tinha familiares, tinha parentes, tinha amigos antigos, as pessoas ali elas não queriam ouvir sobre esse processo, porque elas desconhecem. Então é um modo de automatismo que elas vivem e elas não conseguem reconhecer o seu próprio poder. Então, para que eu não desse pérolas aos porcos, eu fechei esse Instagram e abri um TikTok. E ali dentro do TikTok eu comecei a transmitir esse conhecimento em vídeos, em lives. E chegou um período onde as pessoas começaram a valorizar isso porque eu estava entregando valor no meu conteúdo, né? Eu estava ajudando as pessoas de forma gratuita dentro das lives e chegava diversas pessoas me pedindo: Osiel, você tem alguma mentoria? Você tem algum curso? Você tem algum e-book que você ensine esse processo de transformação, de manifestação? E eu não tinha na época. Então eu não tinha mentoria, eu não tinha e-book, eu não tinha curso, nada. Mas eu identifiquei a oportunidade de trabalhar com as pessoas, de treinar as pessoas, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento espiritual, para que as pessoas pudessem entender e chegar no meu nível de consciência de manifestação. E aí eu montei a minha primeira mentoria, que é a mentoria Movimento Quântico. Hoje eu tenho alunos em 3 países, Portugal, Brasil e Estados Unidos. E tem muitos alunos aí, você pode ver aqui na tela, muitas pessoas transformando as suas realidades através deste conhecimento, que transformou a minha vida e está transformando a vida desses alunos também. E ali eu comecei a desenvolver esse trabalho como um mentor de consciência, né? Então eu estava vivendo numa casa que era fornecida pelo meu sogro e pela minha sogra. Então estava eu, a minha filha Clara e a minha esposa Carol dentro dessa casa. Era uma casa pequena e eu não gostava do ambiente da qual a casa estava situada. Então aquilo estava prejudicando já o meu trabalho, aquilo que eu desenvolvo hoje. E eu precisava de um lugar onde me trouxesse mais liberdade, mais harmonia, mais contato com a natureza, mais energia, sabe? Mais tranquilidade, mais harmonia. E eu não aguentava mais ficar naquele lugar, tá? Não é que eu não sou grato pelo lugar, pelo contrário, eu sou muito grato. E o fato de eu ter começado nesse lugar mostra a minha gratidão, porque eu comecei aonde eu estava. Então a maioria das pessoas elas querem esperar um lugar diferente para começar um trabalho novo. E eu comecei naquele momento onde estava difícil, estava turbulenta a minha vida, eu comecei a entregar do lugar onde eu estava. Então eu honrei aquele lugar, eu honrei o meu sogro e a minha sogra, honrei também os meus pais, por tudo isso que eles foram nos ajudando naquele momento onde a gente precisava. E a partir disso eu comecei essa movimentação de entregar essas mentorias para as pessoas.
chegou esse determinado período onde a gente não gostava mais do lugar. Pô, não faz mais sentido estarmos aqui. Então estava eu e a minha esposa conversando. E cara, tanto ela quanto eu, a gente já tava de saco cheio, não aguentava mais, sabe? Sabe aquele momento onde você não aguenta mais estar num lugar e você precisa dar um jeito de sair? Então, só que naquele momento a gente não tinha dinheiro para investir em outro lugar, certo? Mas eu falei para ela, então, o que a gente precisa fazer, de acordo com o que a gente já aprendeu, é escolher um lugar. Então vamos caçar aqui o que a gente pode fazer. Vamos procurar um lugar onde a gente gostaria de morar. A gente começou a buscar um lugar, né? Um lugar diferente. Encontramos esse lugar da qual hoje a gente vive, que é o sítio. E aí a gente encontrou esse lugar, mesmo sem a condição, acabamos por vir ver esse lugar. E quando eu cheguei aqui, eu fiz uma pergunta a mim mesmo. Eu falei assim, cara, esse é o lugar certo para prosperar, para crescer, para entrar nessa harmonia, para me conectar espiritualmente? E a resposta foi sim, esse aqui é o lugar certo. Aqui você vai conseguir desenvolver o teu trabalho, aqui você vai conseguir contribuir mais com as pessoas, aqui você vai conseguir criar os seus conteúdos, aqui você vai conseguir ajudar a desenvolver mais a sua mentoria. Então essa foi a resposta para mim. E a partir disso, eu visualizei todo lugar. Eu vim aqui tem uma fogueira, ó. Aqui tem um negócio de fazer fogueira. Eu vim aqui, eu andei pelo ambiente inteiro e eu me conectei a esse ambiente. E mesmo sem a condição para estar aqui, voltamos para casa e eu visualizei, assim como eu tinha feito lá naquela manifestação da cura da minha depressão e do processo dos 26 mil de contrato, eu comecei a visualizar, a sentir dentro de mim que eu já estava aqui, que eu já estava morando aqui, que isso aqui já era meu. E ia passando os dias e, cara, eu já sentia que isso era meu. Então eu já comecei a organizar a roupa, eu já comecei a organizar os processos da casa, a organizar o ambiente lá para que eu pudesse me movimentar para cá, mesmo sem a condição. Passou 3 ou 4 dias, acabei por vender uma kitnet que estava em cima do terreno dos meus pais, da qual eu tinha construído, e aquilo eu sentia que estava me travando de alguma maneira e eu precisava me libertar daquela kitnet. Eu precisava deixar aquela energia para trás e dar espaço para o novo. Mas como era uma kitnet que estava em cima de um terreno que não era meu, aquela kitnet ela já estava há muito tempo para vender e não conseguia vender. E o que eu notei durante esse processo? Que faltava uma escolha, faltava eu escolher o que eu iria fazer com aquele dinheiro para que ele pudesse ser vendido. E no momento em que eu escolhi estar aqui, que eu vivi dentro de mim, eu morando nesse sítio, eu acabei por escolher o que eu faria com aquele dinheiro da qual eu recebesse a kitnet, que eu vendesse a kitnet. E aí passou o dia, passou 4, passou 5 dias, acabamos por vender essa kitnet. Peguei o dinheiro, investi aqui e viemos morar aqui em 7 dias. A gente veio num domingo ver o sítio. No outro domingo a gente já estava vindo para cá de mudança. Então assim, o que aconteceu durante esse processo de manifestação? Agora eu vou te passar o passo a passo de entendimento da física quântica sobre como funciona esse processo de cocriação. E agora você vai entender o mecanismo por trás de tudo isso, certo? A física quântica é o estudo de como funciona a nossa realidade. E a física quântica já comprova cientificamente, tá? Eu não sou um cara científico, mas eu gosto de trazer essa questão de cientificamente para que você saiba, pô, existe uma ciência que já comprova, existem cientistas que comprovam que tudo isso que eu vou trazer aqui para você é real, é verdadeiro, tá bom? Mas eu não sou um cara cientista não, cara. Eu sou um cara espiritual, eu sou um cara que gosta de ir além dos sentidos, tá bom? Mas trazendo essa questão para você
Isso é cientificamente comprovado através do estudo da realidade que a física quântica faz. Tudo no nosso universo é energia, é consciência. Tudo está vibrando em uma determinada frequência. Nikola Tesla falava assim, ó, se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de frequência, energia e vibração. O que isso quer dizer? O lugar onde eu estava era uma frequência que eu estava emitindo. No momento em que eu vim ver o sítio, eu me conectei à frequência desse lugar. Então eu senti a frequência do ambiente, eu senti a frequência das paredes, eu senti a frequência do gramado, da natureza, da fogueira. E eu me conectei a essa frequência internamente. E no momento em que eu me conectei à frequência do lugar, eu mudei a minha vibração. Quando eu mudei a minha vibração, que é o código de barras que eu estava emitindo para o universo, eu me encaixei aqui dentro dessa nova frequência. Então, cara, se tudo no universo é energia, para que você possa manifestar aquilo que você quer, você precisa saber qual a frequência que esse objeto, essa coisa que você quer, carrega. Por exemplo, cara, você quer manifestar um carro, você precisa ir ver esse carro. Você precisa sentir o volante desse carro. Você precisa ter o sentimento. Como é que é o sentimento de estar dentro desse carro? O que eu fiz aqui nessa manifestação foi vir até o lugar, mesmo sem ter a condição, e sentir como é que eu me sinto dentro desse ambiente, para que eu pudesse voltar para casa e viver esse sentimento dentro de mim. E quanto mais eu vivi dentro de mim o sentimento de desejo realizado, viver a partir do fim, que Neville Goddard ensina, eu acabei por manifestar esse lugar. Então, assim, tudo é possível para aquele que crê. Peça acreditando que você já recebeu e você receberá. Isso é uma lei, ok? Não sou eu que estou dizendo. Cristo, o Mestre, falou. Peça acreditando que você já recebeu e você receberá. Então, não precisa acreditar em mim. Acredite nele, ok?